E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns instantes atrás, esse jogo horroroso do São Paulo diante do América Mineiro. Um empate absolutamente sem graça, xoxo, um jogo tecnicamente sofrível no estádio do Morumbi. Acabou agora, São Paulo 0, América Mineiro 0. E aí é aquela coisa, né, gente? Quando você tem a oportunidade de conseguir se desvencilhar cada vez mais da zona do rebaixamento, daquela chamada zona da confusão, como diz o Pofechô Luxemburgo, né? O São Paulo faz um jogo dos piores do Campeonato Brasileiro, um jogo fraco, um jogo sofrível, um jogo de sangrar os olhos de quem está assistindo, porque isso é um atentado ao futebol. O que a gente viu hoje lá no estádio do Morumbi é digno de pena, porque é lamentável jogadores profissionais produzirem tão pouco, se é que eu posso dizer que eles produziram alguma coisa, né? Um jogo fraquíssimo, São Paulo sem criatividade, um time completamente sem ousadia, sem vontade, um bando de jogador acomodado ali, espalhado no meio do campo. E hoje tem pro senhor Crespo, hein? Hoje tem pro senhor Crespo aqui, viu? Porque ninguém passa pano aqui, não. Bom, vamos começar falando primeiro da escalação do Hernan Crespo, né? O São Paulo começou num 4-4-2, basicamente, com mãozinha de jacaré, que já vou falar dele também. Galeano pela lateral direita, Arboleda, Miranda e Reinaldo, completando a linha de 4, né? A primeira linha ali de defesa. No meio, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara. E na frente, Rigoni e Pablo, ele, realmente, o Cone. O Luciano acabou sentindo ali, parece que ele, na verdade nem sentiu, né? Parece que ele chegou e constatou que ele estava com uma conjuntivite aí por ordens médicas, ele foi afastado para justamente não contaminar os demais ali que estavam junto dele, da delegação e até dos atletas adversários. Com isso, São Paulo fica com um a menos, né, gente? Quando o Pablo joga, é aquela lástima de sempre, um jogador horroroso, um jogador tenebroso. O Pablo, eu não sei como que ele ainda está jogando futebol, não só pelo São Paulo, como ele ainda joga futebol, porque esse cara poderia fazer qualquer outra coisa na vida dele, menos ser jogador de futebol, porque ele é uma aberração da natureza ver Pablo jogando futebol. As duas coisas, Pablo e jogar futebol, não combinam, assim, definitivamente. E o primeiro tempo, onde o América Mineiro, nos 10, 15 minutos iniciais, tomou conta da partida, né? O São Paulo não se encontrava dentro de campo, o América Mineiro ditava o ritmo, pressionava o São Paulo, tentava produzir alguma coisa, é um time chato de se enfrentar, tem as suas limitações técnicas, é bem verdade, mas é um time aguerrido, um time que busca, que não se intimidou por estar jogando no Morumbi e tentou algumas coisas, né, na primeira etapa. E o São Paulo foi tentar igualar um pouco ali a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. O São Paulo começou a igualar, mas totalmente assim, sem nenhuma inspiração, o time completamente, o meio-campo do São Paulo completamente inócuo. O São Paulo quase não criou, né, na primeira etapa, teve algumas oportunidades e tal, mas longe ainda daquele futebol que a gente esperava, ou daquele futebol que a gente viu no Campeonato Paulista. Uma lástima. E aí, quando você acha, vem o intervalo, e quando você acha que Hernan Crespo vai fazer alguma mudança, seja técnica, de mudança ali de jogadores, seja tática, né, de alguma alteração ali para surpreender o adversário, ele vem com a mesma coisa, ele vem com o mesmo time, ele não faz absolutamente nenhuma alteração. Apenas aos 13 para 14 minutos da segunda etapa, ele tira Gabriel Sara, que foi completamente inoperante hoje, o Gabriel Sara, mais um jogo dele que você mal ouve o nome do Gabriel Sara, essa é a verdade. Entra o Lisieiro, ou seja, ele faz uma mudança ali mais conservadora do que outra coisa, e ele tira o Pablo, o Cone, que obviamente você sabe que não fez nada, e coloca o Marquinhos, que vem de lesão, mais de mês aí parado. E aí, gente, o São Paulo, as mudanças praticamente não surtem nenhum efeito. São Paulo continua moroso, continua
naquela lentidão, aquela falta de criatividade, falta de motivação, um time sem alma, sem entrega, sem disposição, os jogadores ali completamente perdidos no meio-campo. Meio-campo do São Paulo, os jogadores praticamente não existiam. E você fala, cara, até quando o treinador vai ver o que está acontecendo e vai continuar com esse time, vai continuar com essa estratégia, vai continuar com essa estrutura? Benítez, eu não sei o que acontece com o Benítez, alguém poderia responder aqui, gente, o que acontece com o Martim Benítez? Esse cara não tem mais condição de jogar bola pelo São Paulo, alguém precisa vir dar cara a tapa e explicar, porque é inadmissível o Benítez não jogar nem que seja 15 minutos, ele não coloca o Benítez nem para 15 minutos, então é uma indagação que eu faço aqui, se alguém tiver o poder de mandar esse vídeo para alguém de lá de dentro, por favor faça. O que acontece com o Martim Benítez? A torcida do São Paulo precisa saber, tem o direito de saber. Esse cara está bichado, por que ele está no banco então? Se ele está no banco, ele tem condições de entrar no jogo, porque o São Paulo não tem mais nenhum outro campeonato a se disputar. O São Paulo só tem Campeonato Brasileiro e precisa ganhar jogos. Precisa somar pontos, principalmente em casa, para se ver livre da zona do rebaixamento. E por que esse cara não joga? Não dá para entender, gente. Alguém precisa vir responder. Por que Benítez não joga? Por que Éder não entra? O que acontece? É decisão do Hernan Crespo? Então ele tem que responder. Ele tem que vir dar cara a tapa também e assumir que ele imagina um time e esse time não está dando certo e tem que ter crítica em cima dele. Porque é inacreditável isso que a gente está vendo. Aos 36 ele tira Igor Gomes, uma partida bizonha do Igor Gomes, mais uma das inúmeras partidas completamente sem noção do Igor Gomes, para colocar o Caleri, que não tem culpa de nada, obviamente, 5 meses parado, tá voltando aos poucos, e é assim mesmo que tem que ser, porque com esse DM, com essa fisioterapia, com esse refis ultrapassado, sucateado do São Paulo, com esses fisioterapeutas, com esses médicos completamente incapazes que a gente tem lá, tem que ter todo o cuidado realmente com a volta do Caleri, porque senão se ele se lesionar, um abraço, meu amigo, só em 2022. Aí ele tira o Igor Gomes, coloca o Caleri e tira o Reinaldo e coloca o Wellington. Cara, que muda? Sinceramente, que muda? As alterações completamente protocolares, completamente sem efeito, o time do São Paulo jogando uma partidinha, uma bolinha desse tamanho, e você não vê nada mudar. Nada, absolutamente nada. E faltando ainda uma alteração, ele não trocou, ele não colocou Benítez, ele não colocou Éder, ele não colocou ninguém. Então, gente, hoje a crítica vai muito forte pro senhor Hernan Crespo, que a gente não passa pano aqui. Além, claro, do sempre que a gente fala aqui, desse meio campo inócuo, né, inoperante do São Paulo, senhor Reinaldo completamente marcado, fica dando um chilique dele lá, que sempre ele dá, não conseguindo se desvincular da marcação. O Galeano tenta alguma coisa, tenta alguma jogada, tenta ir na linha de fundo, tenta fazer alguns cruzamentos, mas não é a posição dele, claramente, apesar que não acho que ele também foi horroroso. Gente, é o que a gente tem. E aí Rigoni fica totalmente ali isolado do ataque. Pablo eu nem vou falar, né, gente? Falo do Rigoni, fica completamente isolado, porque esse meio campo do São Paulo, os meias, que serviriam como meias, digamos assim, Gabriel Sara, Igor Gomes, completamente desaparecidos, não participam do jogo, só correm. Parece barata tonta, fica correndo e não consegue fazer nada, não consegue participar de jogada, construir jogadas, não consegue tabelar, não consegue fazer triangulações, não consegue dar um passe em profundidade, nada. Zero. Aí, gente, eu tenho que falar do Thiago Volpi, né? Que até então vinha fazendo uma partida ok, né? Se bem que nenhum milagre ele fez, mas fez pelo menos o que dele se espera, que é algumas defesas. A bola que vai pro gol, pelo menos dessa vez, pelo menos não entrou. E aí, só que aos 38 minutos tem que ter emoção, né? Esse goleirinho meia boca, quase que ele entregou duas. Ele tava querendo, ele tava se segurando para entregar, quase que ele entregou duas. Uma aos 38, que ele dá uma manchete ali, e quase o jogador do América Mineiro faz o gol. E na outra, aos 39, 1 minuto na sequência, ele vai fazer uma espalmada ali que ele dá na cabeça do jogador do América Mineiro. Se o cara não fosse tão grosso, o São Paulo teria sofrido o gol. Mais uma falha
desse goleiro meia boca, tenebroso, fraco, frangueiro, chama gol, chamado Thiago Bracinho de T-Rex Volpe. Então, gente, o São Paulo soma 1 ponto, teria oportunidade de ir para 28, ficar 2 pontos do G6. Agora o São Paulo está somente a 3 pontos, uma simples vitória ali da zona do rebaixamento. Então continua aquela névoa em cima do São Paulo, continua a situação de pressão em cima desse elenco, e agora o próximo jogo é simplesmente contra o Galo. Tudo bem que vai ser vai ser entre as semifinais da Libertadores, mas o São Paulo vai enfrentar o líder do campeonato em casa, e eu não tenho nenhuma garantia, nenhuma expectativa de que esse time vai conseguir vencer. Porque jogando essa bola que a gente viu hoje, a gente vai sofrer ainda mais um turno inteiro pela frente. Deixa aqui os comentários de vocês, aguardo muito a visão de todos. Grande abraço, vamos São Paulo.